Voltamos aqui com esse quadro lindo, maravilhoso, cheio de informações que são maravilhosas para vocês, são perfeitas e que com certeza vão cair na sua prova. Então, por favor, mais uma para você levar lá para o coração, tá bom? Olha só, observa aqui comigo. A gente tem R, S, T e U, que são essas 4 retas aí, tudo bem? Essas 4 retas, elas estão se intersectando em alguns pontos. Você concorda comigo? O que a gente pode observar? Bom, a interseção entre essas retas vão ser esses pontinhos aqui, ó. Esse pontinho, esse outro pontinho e mais esse outro pontinho aqui, certo? A esses pontos nós damos o nome de vértices, que são as uniões entre 2 retas ou 2 semirretas, tudo bem? Bom, quando nós temos esses vértices aí, agora você observa comigo, nós temos os vértices e temos esses segmentos que eles formam aqui, não é? Você está conseguindo identificar isso aí? Bom, a essa união de vértices e de segmentos é que nós damos o nome de triângulos. Então, a gente já vai começar agora uma outra parte da geometria plana, que é muito importante, que tem muitos detalhes e que é importantíssimo que você dê o máximo de atenção. Então, se você está aí agora, é aquele momento de você calar a boca da criança, você calar o cachorro, ele não pode mais latir e você tem que ter atenção total em mim, tá bem? Que eu sou ciumenta, então você tem que me dar atenção completamente. Fechou? Bom, vamos fazer algumas observações em relação a esses ângulos internos aí? O que você está vendo aqui? Ó? Eu chamei esse ângulo de alfa, esse de beta e esse de gama, tudo bem? A gente acabou de ver ângulos colaterais internos e externos, ângulos alternos e internos, não foi? Então, a gente vai usar essas observações, a gente vai usar esses conceitos aqui. Esse ângulo beta, ele é alterno e interno com esse. E qual era o que a gente tinha em ângulos alternos e internos? Que eles tinham a mesma medida, não é? Bom, se aqui nós temos beta, e aí eu vou colocar com essa mesma corzinha aí para ficar bonitinho para você, e você entender o que eu estou falando. Se aqui nós temos beta, o que vai acontecer lá com aquele outro ângulo? Você já sabe, né? Ele vai medir o quê? Alfa. E aí, observa aqui com a tia. Eu vou bater em você. Aí, observa aqui com a tia. Alfa mais beta mais gama está formando um ângulo raso. E esse ângulo raso, ele mede quanto? Não escutei. 180 graus. E aí, bom, já anotei essa informação. Beleza, André, mas o que isso significa para mim? Agora é aquele momento que você anota aí e coloca lá no coração. Você lembra que alfa, beta e gama são ângulos internos do nosso triângulo, tudo bem? A soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180. A primeira informação mais básica que a gente vai estudar aqui de triângulos, certo? Então, já leva isso aí para o coração, porque sempre tem uma questão dessa na sua prova. Fechou? Vamos lá para a condição de existência desse triângulo? A gente diz que nessa condição de existência, ela é necessária e suficiente para poder afirmar que existe esse triângulo. E o que ela quer dizer? Que cada lado desse nosso triângulo deve ser menor que a soma dos outros dois. Então, é isso que está escrito aqui. Se a gente tem um triângulo ABC, essas informações estão aparecendo? A soma A tem que ser menor que a soma dos outros dois, B mais C. B tem que ser menor que a soma dos outros dois, A mais C. E assim para o C da mesma forma, certo? Bom, consequentemente, o que isso também nos dá? É que ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois. Daqui a um pouquinho, você pode entender isso daqui até como uma função modular, que você vai estudar aí com o professor de álgebra, tá? Se já não estudou. Mas você pode entender isso aqui até como uma função modular e fica fácil. O que interessa dessa condição de existência? É somente lembrar dessa regrinha que eu te falei. Se você lembra dessa regrinha, você já mata pelo menos uma questão aí, caso ela cobre condição de existência do triângulo. Tudo bem? Então, vamos lá, senhores, para a observação aí que nós temos. Nessa observação, a gente tem o seguinte.
o lado oposto ao maior ângulo do nosso triângulo vai ser o maior lado, tudo bem? E aí, isso vale também para o menor, ou seja, o menor lado, o menor ângulo vai estar oposto ao menor lado, tudo bem? Então, grave isso aí, menor lado está sempre oposto ao menor ângulo, maior ângulo está sempre oposto ao maior lado e assim sucessivamente, fechou? Vamos classificar agora esses nossos triângulos. Eles podem ser classificados quanto aos lados e também, aliás, quanto aos ângulos aqui, certo? Então, corta esse lado aqui em relação a essas informações, tá bem? E aí aqui, ó, vai ser em relação aos ângulos, tudo bem? Então, anota aí, em relação aos ângulos e aqui em cima em relação aos lados, tudo bem? Esse triângulo, ele pode ser escaleno, isósceles e equilátero. O que significa um triângulo ser escaleno? A medida dos três lados são diferentes entre si. Consequentemente, a medida dos três ângulos também vão ser diferentes. Tudo bem? Segundo, o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e apenas a base é diferente, mas os ângulos dessa base são congruentes. Foi? Terceiro, que é o equilátero. É o mais fácil. Equi lembra igual. E látero, lado, logo, mesmos lados, tudo bem? Mesma medida de lados. E aí, o que acontece? Você tem todos os lados iguais, consequentemente, todos os ângulos também são iguais. Certo? Bom, e agora sim, em relação aos ângulos, a gente tem um triângulo acutângulo, quando ele possui três ângulos agudos. A gente tem um triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo reto. E a gente tem um triângulo obtusângulo, quando ele possui um ângulo obtuso. Foi? Moleza, né? Esses daqui são mais simples de você decorar, de você lembrar e tudo mais. Mas esses daqui, eles são fundamentais e às vezes eles são a deixa para você resolver uma questão. Principalmente do isósceles. Então, como eu vou te encontrar daqui a pouquinho, calma, não é agora não. Daqui a pouquinho eu vou te encontrar lá nos exercícios, leva essas informações para lá, porque a gente vai precisar usar. Tá bom? Agora a gente vai lá para aqueles momentos aqui, as mágicas especiais, aquele momento que a tecnologia vai funcionar. E aí daqui a pouquinho a gente já volta, para você nem vai ser daqui a pouquinho, né? Vai ser já. Mas aí a gente vai apagar esse quadro aqui e colocar umas outras informações aí. Tá bem? E guarda que o que eu vou falar aqui agora é bisuzão para você, viu?